minutinhos. Como ela é a É a última, última. aí a gente começa e... Ok, em 5 minutos aí a gente já começa. Tá? Que bom que a pandemia teve o seu lado triste, trágico, horripilante, né? Mas nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, de conhecermos, de estarmos aqui de uma maneira virtual, compartilhando coisas, experiências. Eu acho isso muito importante. É verdade. A pandemia não nos separou, né? Olha aí a Maíra. Tô com tanta saudade de você, Maíra, que eu nem te conto. Com certeza, a gente se reinventou na realidade, a gente aprendeu, a gente reaprendeu. As formas existiam, a gente só não estava habituado a utilizá-las. E a gente acabou aprendendo novas formas de comunicação. Andréia mandou um beijão para você, viu? Mande outros. E tá vindo novidades de Vozela, viu? Andréia está lá trabalhando também, apesar da quarentena. Eu creio que possamos começar, nós já estamos com todos os expositores em sala. Então, eu gostaria de oficialmente dar um bom dia a todos e todas, em nome de toda a equipe do consórcio, bom dia, em nome de toda a equipe do consórcio intermunicipal Grande ABC, dos nossos dirigentes, do nosso presidente prefeito Paulo Serra, do nosso secretário executivo, doutor Acácio Miranda, do grupo temático História e Memória, que é o responsável pela organização do Congresso de História. Eu saúdo a todos e todas que estão presentes nessa sessão. Essa vai ser a nossa penúltima sessão de comunicação do 15º Congresso de História de Estudos Regionais do Grande ABC, e nós teremos aqui, para mediar a sessão, a senhora Maíra Guzman de Souza, que é museóloga, gerente de documentação e preservação cultural no Museu de Santo André, doutora Otaviano Armando Gaiarsa, atualmente é representante regional do CISEM, Sistema Estadual de Museus de São Paulo, no biênio 2020-2022, é formada em Museologia pela Universidade de Brasília, bacharel em Turismo pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em Conservação e Restauro de Arte Sacra e pelo Templo da Arte. Maíra, tem a palavra, seja bem-vinda. Mais uma vez agradecer, em nome do GT de História e Memória, a presença de todos, a inscrição, a participação no Congresso. Nós aguardávamos ansiosamente a apresentação presencial na comemoração dos 30 anos do Congresso de História, que pela pandemia não foi possível, mas já deixo aqui o recado que 2022 teremos sim Congresso de História. Então, agradecer pela presença e pela disponibilidade de todos vocês e também das pessoas que estão nos assistindo. Como a Juliana falou, nós vamos começar as apresentações pela ordem de inscrição. Eu queria só lembrar que as apresentações elas são de 15 minutos. A gente avisa no chat que está faltando os últimos 5 minutos, a gente avisa no chat, então se der para deixar o chat aberto. Se não, se precisar que avise, eu aviso também, não tem problema, a gente avisa durante a apresentação, tá? E quem tiver perguntas, eu peço para colocar também no chat, e a gente, no final de todas as apresentações, a gente faz uma rodada de perguntas. E a lista de presença também está lá. A gente inicia, então, hoje as nossas apresentações, né? A nossa 9ª sessão de apresentações do Congresso de História, com a primeira apresentação, que é do Jorge Santiago Carvalho Sequeira, com o trabalho O Poder da Opinião Pública na Preservação do Patrimônio Cultural.
a manutenção da Praça 22 de Novembro e a resistência da fábrica de sal. Jorge, a palavra está com você. Obrigado, Maíra. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar com vocês, mesmo que de maneira virtual, né, em que possamos, em 2022, estar juntos. Como apresentado pela Maíra, eu vou falar sobre a questão do patrimônio cultural e de opinião pública, usando dois estudos de caso aí, que é a manutenção da Praça 22 de Novembro e a resistência da fábrica de sal. Eu tenho como primeira formação a área de relações públicas, mas acabei atuando por um tempo na área cultural. Hoje eu estou na Câmara de Mauá, respondendo pela comunicação e pelo cerimonial, e sou indicado do Poder Legislativo no Conselho de Defesa do Patrimônio aqui da cidade, né? A gente sai da cultura, mas a cultura não foge da gente, né? E aí, por isso que eu achei interessante trazer um lado de relações públicas, uma questão de comunicação, mediada aí com a questão do patrimônio. E qual foi o objetivo dessa minha pesquisa? Evidenciar como a sociedade civil ela consegue proteger o patrimônio cultural influenciando os tomadores de decisão, né? E por que dessa minha pesquisa? Muitas vezes a gente sabe, né, que algumas ações do poder público elas acontecem em desfavor da preservação do patrimônio cultural, né? Que aí eu parto de um princípio teórico, né, da questão de definir patrimônio cultural, conforme apresenta a nossa Constituição Federal no seu artigo 216, né, que vai falar que o patrimônio cultural é um conjunto de bens de natureza tanto material e imaterial que sejam portadores de uma referência, tanto à identidade quanto à ação e à memória de diferentes grupos formadores da nossa sociedade, né? Dessa premissa teórica ali, que eu parto do entendimento do que a gente pode discutir e refletir sobre o patrimônio. E quando a gente vai falar de opinião pública, eu acho que é importante também colocar, para que a gente possa sair de um lugar comum para essa discussão, que a opinião pública ela não é uma opinião da unanimidade e ela também não é uma opinião da maioria das pessoas, né? No estudo da sociologia da comunicação e tudo mais, a gente vai ver que existem diferenças entre alguns termos que no dia a dia a gente acaba colocando todos como iguais. Multidão, massa, público, isso são termos usados de uma maneira muito igual, mas que têm sentidos diferentes, né? O professor Cândido Teobaldo de Souza Andrade, um precursor das relações públicas aqui no Brasil, ele vai definir a opinião pública como sendo uma tendência que resulta de um embate de opiniões divergentes. Então, quando a gente fala de opinião pública, a gente não está falando de um pensamento comum a todos, e sim de um resultado de pensamentos divergentes. Muitas vezes a opinião pública ela não é nem o que disse A nem o que disse B, mas é um resultado desse embate que vai gerar uma linha ali de trabalho e de raciocínio e de posicionamento da sociedade. Bem, falando um pouquinho agora da fábrica de sal, né, que é o Moinho de Vieira Fratelli, num estudo de 2015 do Conselho de Patrimônio da cidade de Ribeirão Pires, ficou evidenciado que o valor histórico ali da fábrica de sal não se restringia apenas ao município de Ribeirão Pires, mas também a todo o estado de São Paulo, por estar inserido num contexto lá da imigração italiana, né? É um complexo que possui mais de 120 anos de existência e é considerado a única construção arquitetônica que ainda mantém características originais e conservadas desse período industrial de São Paulo, né? E o que acontece? No ano de 2016, um projeto de lei do governo de Ribeirão Pires é encaminhado à Câmara Municipal visando a concessão do espaço para a iniciativa privada para a construção de um shopping, né? E esse projeto ele foi enviado, o Conselho de Cultura de Ribeirão Pires, assim como o Instituto de Patrimônio do ABC, eles tomam ciência desse projeto encaminhado à Câmara para conceder a área à iniciativa privada, a descrição ali do moinho, e eles acionam a sociedade civil, eles passam a se movimentar para informar a sociedade civil do que estava para acontecer, né, da perda desse patrimônio. A opinião pública, então, ela se coloca contrária a essa ação, principalmente por meio das redes sociais, né, do Facebook
Facebook, ali à época. Isso acaba pautando também jornais locais, jornais do ABC, fazendo com que pessoas se desloquem até a Câmara de Ribeirão, fazendo pressão com palavras de ordem, cartazes e discussões ali com os vereadores, se mostrando contrários a essa concessão, né? Preferia que aquele grupo, que aquele povo, preferia a manutenção do bem, do patrimônio, e não a modernização para a construção de um shopping, né? Então, essa repercussão na mídia, essa pressão nos vereadores, faz com que eles adiem a votação do projeto de concessão da área para iniciativa privada e, passado algum tempo, o governo retira esse projeto de lei de concessão da pauta, né? E acaba não sendo retomado. Felizmente, no ano de 2016, no mês de dezembro, ocorre o tombamento da fábrica de sal pelo Condefat do Estado, garantindo, assim, a preservação daquele bem, né? É muito interessante que, durante a minha pesquisa, eu estive na Câmara de Ribeirão Pires para consultar o projeto, e toda essa discussão que aconteceu, toda essa mobilização, não esteve inserida no projeto físico. O projeto ele só foi apresentado para quem faz a consulta do processo, vai notar que ele foi apresentado e retirado. Não existe ali, não foi feita uma inserção, uma discussão, o projeto não passou por comissões para discutir o assunto, né? E isso me fez falar assim, poxa, é importante fazer esse registro, é importante tentar participar do Congresso de História para que essa informação, para que essa memória não se perca, né? Talvez a gente encontre isso somente na ida aos jornais, para pegar os acervos, né? Então, eu acho que também essa minha pesquisa ela pode servir como um marco, como um ponto histórico aí do que aconteceu ou do que poderia ter acontecido com a fábrica de sal. Professor William, eu acho que o seu microfone está ligado. Se você puder desligar para não dar conflito aqui com a minha apresentação, eu agradeço. Bem, esse foi o caso da fábrica de sal, né? Aí, agora a gente vai falar da Praça 22 de Novembro, que é aqui um patrimônio cultural da cidade de Mauá, né? Que se insere no contexto da emancipação do município, né? Porque no 22 de novembro de 1953 houve o plebiscito que culminou com a emancipação de Mauá. Pois bem, no ano de 2003 acontece o tombamento dessa praça, ou do que restou da praça, que tinha nos seus primórdios uma outra configuração, outros espaços ali, uma concha acústica, uma fonte luminosa, mas, enfim, com o passar do tempo, como não havia a proteção do bem, ele foi sendo descaracterizado, desconstruído, enfim. Em 2003, o Conselho de Defesa do Patrimônio da cidade achou por bem tombar o espaço para garantir o pouco que lhe restava, né? Pois bem, no ano de 2017, qual a ação desfavorável que acontece? Um vereador aqui do município, ele sugere ao Poder Executivo renomear a Praça 22 de Novembro para a jornalista Roberto Marinho, né? Por conta que o Boulevard Roberto Marinho teve o seu nome alterado para Cônego Belisário. Então, faltava, na visão desse vereador, algum local que pudesse homenagear o jornalista. E ele tem essa infeliz ideia de sugerir a transformação do nome da Praça 22 para jornalista Roberto Marinho. A repercussão ela é imediata, né, nos grupos de História e Memória, principalmente aqui de Mauá, pela rede social do Facebook, e essa discussão ela acaba chegando a alguns memorialistas do ABC e, inclusive, a descendentes dos emancipadores, né? Mauá é uma cidade emancipada recentemente, então a história é muito viva aqui. E descendentes dos emancipadores, eles se posicionam também contrário ao apagamento da história do povo mauaense, simbolizado no nome da praça, né? Aí, claro, nós do Condefat de Mauá oficiamos o vereador, autor da propositura, né? Na época o presidente era o professor Dr. William Punchart. Nós fizemos esse documento, fomos ao gabinete explicar para o vereador a importância, né, da manutenção do nome da praça. O caso ele acabou repercutindo em jornal, ele saiu no Diário do Grande ABC, acabou causando ali uma pequena celeuma, mas que teve, felizmente, por resultado, com que o parlamentar ele retirou essa sugestão, ele pediu desculpas públicas também na rede social, que não era o intuito dele apagar a história da cidade, mas homenagear o jornalista Roberto Marinho. Então, ele acabou desistindo dessa indicação. Então, assim, por meio desses dois casos,
que eu apresentei para vocês, que eu consegui estudar, o que eu verifico? Que a sociedade civil ela tem condições de exercer influência, exercer pressão nos tomadores de decisão por meio da rede social, né? Partindo ali da rede social, partindo para o movimento físico, é possível, pela pressão popular, que haja uma manutenção da história e da memória locais, né? Então, era sobre isso que eu gostaria de falar, era esse assunto que eu gostaria de trazer, e para que todos nós possamos também, quando nos depararmos, isso aconteceu no passado, mas provavelmente vai acontecer no futuro, de ações tanto do poder público ou da iniciativa privada, pela desconstituição do patrimônio, né? Mas para que tenhamos ali como um instrumento estratégico para exercer pressão, para fomentar a opinião pública. A gente sabe que nós que gostamos de história, de memória, de cultura, somos um grupo um pouco mais restrito, mas que a gente pode usar a rede social como uma ferramenta para potencializar os nossos pensamentos, as nossas discussões, afetando a opinião pública e pressionando os tomadores de decisão pela preservação do patrimônio cultural, não só de Mauá, não só do ABC, mas do Estado e também do Brasil. Era sobre isso. Obrigado, Naira. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Jorge. Realmente a gente vê como a força, como a sociedade civil ela tem força. Basta ela entender que ela tem força, porque às vezes isso não acontece, e se mobilizar. E como até no início a gente estava falando como a gente se redescobriu nessa pandemia com essas novas formas, e como a rede social, essas novas formas, têm poder para mudar isso. Não é infelizmente, quando a gente fala do patrimônio, não é só o caso. Não é só esse o caso, né? A gente passa por isso em todos os lugares. Infelizmente, o patrimônio, muitas vezes, ele é deixado de lado. Mas que a gente possa lutar por isso. Lutar para sempre manter essa história viva. Mas muito obrigada, mais uma vez, pela apresentação. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Continuando, nós agora vamos para a apresentação do Marcos Scarpione, com o trabalho Catação, um processo histórico-pedagógico na gestão ambiental urbana. Marcos? Bom dia a todos e a todas. Fico feliz por poder estar junto com todos e todas aqui nesse congresso. Fico feliz por estar sendo ele realizado em boa hora, acredito. E então quero compartilhar meu trabalho. A minha fala é uma fala desse lugar que eu venho, da minha formação, que é químico, que é gestor ambiental, especialista, né, em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, especialista em direito ambiental, especialista em controle externo de contas públicas. Então, a ideia aqui é pensar um pouco nesse contexto e discutir um pouco essa questão dos catadores por esse viés. Então, eu peço a liberdade para compartilhar minha apresentação. Eu vou colocar aqui. Eu não sei se todos já estão vendo. Não, nesse momento está apresentando. Você tem que selecionar, acredito que você tem que selecionar a tela da apresentação. Foi. Foi a apresentação? Alô? Já está na tela. Já está na tela. Bom, então eu não verei, mas os senhores verão. Bom, então a nossa introdução aqui da nossa apresentação
é, na realidade, lançar luz sobre um processo histórico dos fatos de desenvolvimento da gestão dos resíduos sólidos urbanos, né? E a problemática que envolve a questão de que é escasso os espaços de armazenamento de todos os resíduos sólidos coletados nas cidades e disponível nos aterros. E, é claro, em virtude disso, a gente tem aí os protagonistas que são os catadores, né? Então, a ideia aqui é entender como esses catadores se posicionam sobre essa questão e como podemos observar o sistema de aprendizado deles em relação à questão de catação. Bom, os procedimentos metodológicos que eu usei para esse levantamento, para essa pesquisa, né, são os bibliográficos. E, claro, nós fomos até campo observar exatamente os catadores e fazer uma abordagem. Alô? Marcos, só um minutinho. Sim. Você está apresentando do celular? Sim, do celular. Seu celular ele está com a tela bloqueada, então para a gente aparece a tela da hora do relógio. Puxa vida, o que está acontecendo? Ué. Oi. Será que eu tô perdido aqui? Deixa eu ver. Permitir. Você não consegue encaminhar essa apresentação? Consigo sim. Porque daí qualquer coisa a gente compartilha. Tá bem. Espera só um pouquinho então. Já faço isso já. Se você não sim. Pode apresentar outro, eu apresento no final, se for necessário. A Pode. gente inverte. Perfeito, perfeito. A gente faz uma inversão. Aí Perfeito. eu vou pedir, talvez você possa encaminhar para um e-mail. Talvez o e-mail do consórcio, Ju. Pode ser direto para o Jordano, que está fazendo a exibição aqui. É o e-mail da Juliana que eu tenho? Esse que está no chat. Tá bem, deixa eu ver. Aí eu vou pedir para o senhor parar a apresentação. Perfeito. Parou? Oi. Ainda vemos agora sim. Então, eu vou pedir, acredito que o senhor me escute, pedir para o senhor encaminhar a apresentação para o pessoal do consórcio. Enquanto isso, a gente inverte. Então, eu vou para a próxima apresentação e depois a gente retorna para a apresentação do senhor. Certo? Então, fazendo uma pausa técnica, nós vamos para a apresentação seguinte, que é a apresentação da Eliane Cristina da Silva Nascimento, que tem também como coautores do trabalho a Maria da Aparecida de Menezes, Sidney Jardim da Silva e José Blane Sala. O trabalho é Ama A ABC, uma história de resistência à ditadura brasileira e de luta por reparação. Então, vamos agora com a Eliane. Muito obrigada, Maíra. Bom dia novamente aos presentes. Agradeço a oportunidade de participar desse evento, cumprimento a organização do evento, a todas as pessoas aqui. Eu vou tentar compartilhar a tela.
Aqui já está, né? Já está. Vocês estão compartilhando por aí, ótimo, perfeito. Bom, então a reflexão que trazemos para contribuir com esse evento, com a história desse grande ABC, que é o mote desse evento, a partir de uma instituição da região, que é a AMA-ABC, Associação dos Anistiados e Anistiandos do ABC, na perspectiva da sua própria história, que é uma história de resistência à ditadura e de luta por reparação. Nós somos um grupo da UFABC, que fazemos parte de um projeto, e a AMA é um dos referenciais empíricos desse trabalho. A professora Marilda, que é uma das integrantes do projeto e também desse trabalho que apresentamos, está aqui presente também. Já de antemão agradeço a companhia, a parceria, e então vamos lá, pode passar, por favor, para o próximo. Bom, então, como eu disse, esse trabalho de pesquisa com a AMA, ele está dentro de um projeto maior da Universidade Federal do ABC, um projeto financiado pela CAPES, que tem como tema geral direitos humanos, dos fundamentos teóricos às tendências contemporâneas no nível local. Uma das agendas de pesquisa deste trabalho é a memória, violação e reparação dos direitos humanos na ditadura militar, em específico a memória da categoria operária do ABC. A nossa perspectiva com a AMA, ela vem em dois sentidos, né? Primeiro, reverbera a literatura acadêmica que vem mostrando a relevância das entidades locais na formulação, no processo decisório e na implementação de políticas, nesse caso específico, políticas de reconhecimento e políticas de reparação. E no caso da AMA, nós tomamos essa instituição também como ela tem algumas funções, alguns papéis que ao longo da apresentação eu irei destacar, mas em especial nesse momento nós tomamos a AMA como um espaço de memória, que ela vem se constituindo em um espaço de memória na região do Grande ABC, e uma entidade que representa a defesa dos direitos humanos no nível local. Então, o nosso trabalho é com testemunhos, com registro de testemunhos, e em um período no qual a democracia vem sendo desafiada, nós consideramos que ouvir essas narrativas, ela tem uma função histórica, por óbvio, mas não só. Ela também assume uma função social, uma função educativa e uma função de resistência. Pode passar, por favor. Bom, então nossas fontes de pesquisa são testemunhos de operários vinculados a esta associação. A maioria deles foram caçados enquanto dirigentes do sindicato, na época, né, da ditadura. E o projeto que registra essas memórias é um projeto chamado Memórias de Vida e de Luta, então uma parceria entre a AMA, a Rede TVT, que é quem viabiliza a gravação desses testemunhos, e a Universidade Federal do ABC e também a USP. Então, o nosso objetivo, o recorte, né, feito para esta apresentação de hoje, busca ressaltar os sentidos que esses testemunhos atribuem às experiências como anistiados, à própria militância na AMA e ao papel exercido por essa instituição na história da resistência e na luta por reparação. Pode passar. Bom, a criação da AMA, então, ela vem, né, no bojo de tudo que aconteceu na ditadura militar, em especial a repressão contra os trabalhadores e sindicatos. No caso dos metalúrgicos do ABC, essa resistência, ela acontecia não só no chão de fábrica, mas também nos movimentos grevistas, né? Como medidas de contenção e punição, né? Isso já bem registrado aí pela literatura, intervenção no sindicato, cassação da diretoria, prisões, demissões, a reconhecida, né, a chamada na época lista negra, que era uma lista onde os nomes das pessoas perseguidas pelo regime ficavam lá e essas pessoas não conseguiam retornar aos seus postos de trabalho ou mesmo aceder a novos postos de trabalho. E no período da redemocratização, as ações por anistia política e reparação, elas foram se tornando direitos, né, a partir da lei
E houve, então, uma necessidade de um órgão que representasse esses trabalhadores. Nesse contexto, surge a AMAA em 1999. Então, no início, um órgão que organizasse esses processos para pedidos de anistia política e reparação. Pode passar. Bom, dos extratos dos testemunhos, aqui nós trouxemos somente alguns, né, pelo tempo aqui que nos concede, mas nós podemos já perceber algumas nuances bastante interessantes dessa instituição. Primeiro, com relação ao papel da AMAA, nós podemos perceber pelas falas dos nossos entrevistados que ela inicia com esse viés mais administrativo, digamos assim, né? Então, nós temos ali, né, a partir da informação de que os dirigentes tinham direito à anistia, havia necessidade de se organizar no entorno dessa questão. Mas mais do que isso, né, ela passa a ter um papel de identidade, de coletividade, né, como diz ali um dos entrevistados. Sozinho não dava para tocar, né, foi a melhor coisa que a gente fez, no caso, a AMAA, né, e ela também tem, surge também dessas narrativas o papel como recuperação da memória e luta pela justiça, né, então vejam que ela vai se constituindo ao longo da sua história, não só em uma entidade representativa e administrativa, mas ela significa muito mais para essas pessoas e para a própria história do ABC. Pode passar. Com relação à militância na AMAA, nós percebemos que a questão da identidade, ela surge novamente, né? Então, essa identificação com os companheiros, ela é muito forte. Alguns deles, né, um em especial fala, é trabalho, é militância, mas também é prazer, ou seja, é algo que passa a fazer parte da vida dessas pessoas. E também surge a questão de troca de experiência, aprendizado. Essas duas dimensões também são bastante relevantes na fala dessas pessoas, quer dizer, uma instituição que também forma essas pessoas, né? Forma e transforma. Então, isso surge também das narrativas. Pode passar. A experiência como anistiado. Com relação a essa dimensão da experiência dessas pessoas como anistiado, o que nos surgiu de muito proeminente nas narrativas dos entrevistados é uma constante busca pelo reconhecimento de que eles são pessoas de direitos. Então, reconhecer que você tem um direito. Eles foram vítimas de uma ação, né? Eles foram caçados, perderam direitos políticos, perderam seus meios de subsistência na época, né? Perderam o emprego, e eles são anistiados porque existe por parte do governo esse reconhecimento de que eles participaram de uma luta. Entretanto, socialmente, eles ainda continuam tendo que, de certa forma, demarcar esse espaço. Eles ainda são alvo de julgamentos sociais, como se fossem pessoas que expropriam dinheiro público. Então, essa necessidade de reconhecimento, ela é constante na vida dessas pessoas. Pode passar. Com relação a um balanço, né? Então, o que esses anistiados veem da trajetória deles, da trajetória dessa instituição e de tudo que isso significou? Então, aqui, né, esses 3 exemplos de extratos que nós colocamos. Então, primeiro, essa questão social mesmo, de aprendizado. Então, um deles coloca, né? Eu gostaria que os estudantes, os trabalhadores de hoje, ouvissem e vissem o que foi a ditadura militar. Então, quer dizer, a preservação dessa memória como uma função educacional, né? Não só de direitos de reparação, por exemplo. Um outro coloca, é a história da minha vida, ninguém faz história sozinho. Então, essa dimensão da coletividade, ainda que todos eles hoje, né, já sejam anistiados, mas ela continua, eles reconhecem isso nessa instituição, né? E a ideia da liberdade, que continua sendo presente, liberdade de imprensa, liberdade para o trabalhador, e tudo isso que era questões vivenciadas naquela época, e que eles trazem para o presente como uma busca de continuidade desses direitos.
Pode passar, por favor. Bom, então algumas considerações, né? Como eu disse, esse é um recorte de resultados parciais, porque infelizmente a gravação desses testemunhos ela teve que ser interrompida. Nós temos hoje 13 testemunhos gravados, pretendemos continuar, mas em função da pandemia essas gravações foram interrompidas, infelizmente. Mais do que nós, né, nós já temos até o momento, que considerações nós podemos trazer e para compartilhar aqui nesse evento com a reflexão proposta pelo evento. Uma geografia, que é a região do Grande ABC, uma instituição, que é a AMA-ABC, uma categoria, né, que é o Movimento Sindical dos Metalúrgicos. Essas atuações colocam a região do ABC paulista em posição de protagonismo na resistência à ditadura brasileira e na luta por reparação às vítimas do regime, fato que outorga a estas instâncias o papel de promotoras de direitos humanos e, mais do que nunca, de espaço de memória. Então, consideramos que nessa história brasileira, a região do ABC, por meio, né, no caso dessa instituição, tem um papel muito protagonista como espaço de memória. Era isso, eu agradeço mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Se puder passar o próximo slide, só ali tem as entrevistas, né, que foram utilizadas especificamente para esta apresentação, e estou à disposição aí, caso alguém tenha alguma pergunta. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Eliane, pela fala. Deixa eu confirmar aqui, acho que é. Ju, nós recebemos a apresentação do professor Marcos? Já? Só um instante, estou confirmando aqui com o Jordão. Sim. Então, vamos retornar após alguns instantes. Só antes, mais uma vez, agradecer. É interessante a gente trazer essa memória, né? Hoje a gente tem, acho que o bom do Congresso é essa, a gente fala de história, mas a história ela é ampla, né? E a gente fala de vários caminhos. Hoje a gente teve 2 apresentações de temas que conversam, mas são distintos, e é interessante a gente trazer sempre à tona essa luta, essa resistência. São resistências e são forças que a gente tem que sempre buscar e trazer a voz, né? Esse é o importante, a gente sempre trazer a voz. Esse é um papel bem interessante e é legal ver. Depois me interessa muito conhecer esses depoimentos. Mais uma vez, obrigada, Eliane. Então, professor Marcos, agora sim, damos continuidade à apresentação do senhor, só retomando o tema da apresentação do trabalho, professor Marcos Scarpione, com o trabalho Catação, um processo histórico-pedagógico na gestão ambiental urbana. Vamos lá. O professor Marcos perdeu a conexão, Maíra. Saiu da sala. Eu creio que a gente vai ter que prosseguir na sequência e depois, se ele conseguir retornar, aí ele apresenta. Vamos deixar ele por último, então. Mais fácil. Esperamos. Então, continuamos. Damiana, então, a nossa apresentação agora, Damiana Rosa de Oliveira, com o trabalho O Ofício dos Línguas em Santo André da Borda do Campo, da interpretação à tradução. Damiana? Então, olá, bom dia. Eu queria agradecer o consórcio por abrir esse espaço para a gente, mesmo na pandemia, né, por vencer esses obstáculos. Queria agradecer a Maíra, ao Jorge, que são grandes parceiros.
e todos os colegas presentes. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Acho que agora vocês estão enxergando meus slides? Sim. Sim? Deixa eu deixar ele em tela grande. Ficou grande aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Eu sou a Damiana, eu sou tradutora e intérprete, então como o Marcos falou, né, aqui anteriormente, que tem uma outra formação, eu também tenho uma outra formação, mas acabei me deparando com a história durante uma pesquisa que eu e a Andrea Vasques começamos a desenvolver sobre a história da tradução no Brasil. Nós começamos a desenvolver essa pesquisa porque, apesar de existir muitos trabalhos acadêmicos de mestrado, doutorado sobre o tema, eles acabam ficando na academia e não chegam na sociedade como um todo, né? E essa era uma preocupação que nós tínhamos de facilitar o acesso a essas informações, em trazer uma linguagem mais simples. Aqui a gente tem uma imagem de um quadro bem famoso, né, do Benedito Calixto, do João Ramalho apontando o caminho. A gente sempre olha esse quadro, olha essa imagem, mas a gente nunca pensa, né, que durante essa chegada dos portugueses no Brasil, existiam já o ofício do tradutor, né? A gente esquece de olhar para uma imagem, um quadro desses, por exemplo, e lembrar que nós temos uma pessoa que fala uma língua, outra pessoa que fala outra língua e alguém que intermedia essa comunicação, né? Nessa época, eles eram chamados de os línguas, né? Porque faziam essa interpretação. Apesar de ser uma profissão antiga, né, aqui a gente tem a Pedra da Roseta, que é bem famosa, uma tradução famosa, antiga, do mundo antigo, e aqui a gente tem a Malinche, né, que foi a indígena que exerceu o ofício de intérprete do Cortés, lá no México. Nós temos até registros da profissão do tradutor há 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, o faraó abrindo um concurso para escolher o seu tradutor. Então, é uma profissão antiga, mas a gente não pensa na função, no ofício desse profissional e o que isso traz de consequência para a sociedade, né? O quanto que esse trabalho de intermediação é importante, né? Para contar essa história, nós buscamos ajuda dos centros de pesquisa aqui do ABC, que nos receberam com muito carinho e nos ajudaram, né, a dar alguns caminhos para a nossa pesquisa, né? Aqui a Maíra, o Jorge, né, os Jorges, né, de São Bernardo, né? Então é muito complicado a gente traçar a história dos tradutores, porque eles são personagens que ficam nos bastidores. Então existem uma infinidade de arquivos, de textos, de documentos que foram traduzidos, mas nós não temos a assinatura desses profissionais, né? A gente tem mais a assinatura nas traduções juramentadas e na literatura. E mesmo assim tem editoras que num primeiro momento não publicavam o nome do real tradutor, né? Isso em outras funções, principalmente a do intérprete, que é o tradutor da língua oral, ele não assina essa tradução, então esses nomes vão se perdendo com o passar do tempo. Então é uma caça, né, de irmos buscar os vestígios que esses tradutores deixaram na história, né? E claro que a gente foi se deparar com os nomes de João Ramalho e Bartira,
né? João Ramalho é citado uma infinidade de vezes nos documentos históricos como o língua dessas terras, né? Então ele exerce esse ofício de intérprete, né? E isso é muito conhecido lá em Portugal. Lá na Torre do Tombo tem vários documentos que falam não só de João Ramalho, mas também de outros intérpretes, né, outras línguas aqui no Brasil. O João Ramalho chamou muito a nossa atenção por eu ser de São Bernardo, a Andréia ser de Santo André, então por que não mergulhar aí nessa história, né? A Andréia foi para Vouzela, a cidade em que o João Ramalho nasceu. A gente também pediu ajuda da Biblioteca Nacional e, para nossa surpresa, surge o nome de Ambici, que nós conhecemos como Bartira, né? O nome dela também é citado múltiplas vezes em documentos históricos, dela exercendo esse papel de língua. Inclusive, alguns historiadores de Portugal dizem que sem essa intermediação linguística da Bartira, nós não teríamos São Paulo. São Paulo foi fundada através de um acordo que foi realizado entre as comunidades que viviam, com o exercício da Bartira como mediadora linguística nessas negociações, né? Isso chamou muito a atenção minha e da Andréia, e nós começamos a aprofundar mais as nossas pesquisas nos passos da Bartira nas cartas jesuíticas e nos documentos históricos. A pandemia atrapalhou um bocado, né, porque os centros de pesquisa ficaram fechados, mas a gente consegue citação dela como língua, né, dizem que ela era uma excelente intermediadora, né, então, 2 intérpretes em nomes que são muito fortes para nós aqui do Grande ABC, né. Inclusive o André Ramalho, que é um dos filhos desse casal, era um intérprete favorito do padre Manuel da Nóbrega. Então, quando ele fazia suas incursões pelo interior do estado, ele gostava muito de levar o André Ramalho junto com ele. Aqui o João Ramalho e o André Ramalho, numa pintura do imaginário do pintor J.W. Rodrigues. Bartira lá no pátio do colégio. Aqui o padre Manuel da Nóbrega. Eu e Andréia pensamos em fazer um livro contando a história dessas línguas, né, de 1500 a 1600 aqui em São Paulo, porque nós acreditávamos que nesse período nós só tínhamos interpretação, a gente só tinha tradução oral no Brasil. Mas, para nossa surpresa, a gente começou a encontrar alguns documentos na Biblioteca Nacional que falam que o padre Manuel da Nóbrega, ele via um grande potencial nesse Planalto, né? Então, ele começou a fazer uma seleção dos padres jesuítas em São Vicente. Então, quando eles chegavam no porto, ele perguntava: você sabe falar uma língua estrangeira? Se esse padre sabia, então você vai para o Planalto. Se você não sabe, vai ficar aqui evangelizando na praia. Então, ele conseguiu reunir no Planalto padres que tinham conhecimentos de outros idiomas, não só do português, mas do francês, do alemão também, entre outras línguas que a gente está pesquisando aí esses indícios ainda. E, para nossa surpresa, existia tradução nesse período, né? E no Planalto. Não sabemos se em Santo André da Borda do Campo ou em São Paulo, mas o que nós encontramos de indício é que no Planalto existia como um centro que reunia esses padres com línguas estrangeiras, que tinham a função de ensinar às crianças essas línguas estrangeiras. Então, quando alguém importante vinha de Portugal para assumir algum cargo no Brasil, passava por aqui antes para escolher os seus tradutores e levá-los com ele
para ocupar esse cargo. Então, essa foi uma informação nova que nós encontramos, estamos aprofundando mais, mas é muito interessante pensar que nesse período até 1600, a gente teve algum trabalho de tradução nessa região nossa. Não sabemos exatamente o local, mas é interessante, é uma informação, um dado bem interessante. Nós estamos compartilhando essa pesquisa com as prefeituras, né, com a Prefeitura de Santo André, com a Prefeitura de São Bernardo. A Câmara de São Bernardo recebeu muito bem essa pesquisa, inclusive eu e André recebemos com surpresa uma moção de apoio à pesquisa, que nos surpreendeu de forma muito positiva, né? E a cidade de Vulzela, que é a cidade que João Ramalho nasceu, inclusive é cidade irmã de Santo André, tem nos recebido lá. Aqui vocês veem na foto a historiadora da cidade de Vulzela, do município de Vulzela, do distrito, e o presidente, né, que equivale ao prefeito aqui. Eu estou ali no celular, né, participando à distância, a Andréia lá. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto com a cidade de Vulzela, porque eles conhecem a história do João Ramalho antes dele vir para o Brasil, mas eles não sabem muito bem o que aconteceu com ele. Então, a gente tem trocado informações com a Prefeitura de Vulzela, e eles têm nos auxiliado muito ao acesso à Torre do Tombo, que tem informações bem valiosas, principalmente a esse tema que nós estamos tratando do ofício dos tradutores e intérpretes aqui na nossa região, né? Nós ficamos também muito surpresas com a recepção do tema da pesquisa, né, que saiu no Diário do Grande ABC, e na TV Eco ABC, na Rádio ABC. Foi muito interessante ver essa recepção das pessoas em receber de forma muito positiva, né, esse olhar da história dos tradutores, em como os tradutores também fazem uma marca na história, né, e nós conseguimos, com a ajuda de Vulzela, trazer uma cópia para os centros de pesquisa de São Bernardo e de Santo André, dessas páginas do livro real, que estavam constando como informação oculta para nós aqui do Brasil, mas nós conseguimos autorização e já existe uma cópia no Museu de Santo André e aqui no centro de São Bernardo, onde existe um registro do João Ramalho como cavaleiro real. Então, isso consta no livro, né, nós conseguimos essa cópia, a Vulzela já encaminhou a transcrição para nós, desse registro, e nós também estamos conversando com o Instituto Histórico Geográfico, né, porque o nosso intuito é deixar essas informações acessíveis, já que são informações que são valiosas para os tradutores, mas também para os historiadores da região, né. Bom, a primeira parte da pesquisa resultou nesse livro, que é a Fantástica História Ainda Não Contada na Tradução no Brasil, que foi publicado em 2018. Lá nós temos um capítulo abordando esse papel de intermediador linguístico do João Ramalho e da Bartira, e agora eu e André estamos trabalhando na continuação, né? Como eu disse, nós pensávamos que nesse período de 1500 a 1600 existia somente interpretação, mas estamos encontrando esses indícios de tradução também. Então ainda estamos decidindo se serão 2 livros ou 1, né? Se vamos fazer um livro só da história da interpretação desse período, e outro só sobre a tradução. Vai depender aí do acesso que vamos ter a esses documentos, né? E estamos continuando a nossa pesquisa, né? A Andréia lá da Europa está concluindo o mestrado dela lá, está sempre em contato com a cidade de Vulzela, e eu daqui, né? Comecei a estudar o Guarani, tenho visitado comunidades indígenas. A pandemia atrapalhou muito essa minha pesquisa de campo, né, mas eu também quero trazer os registros das comunidades
porque sabemos que as comunidades indígenas sempre tiveram o costume de ter tradutores e intérpretes, né? Geralmente, um dos filhos do cacique tem essa função, né, de aprender as línguas das comunidades com que eles têm acordo e fazer essa intermediação, mesmo que o cacique fale a língua da outra comunidade, né? Esse é um dado bem interessante, porque essa é uma das regras da ONU, né? Um presidente de um país jamais se encontra com um presidente de outro país sem o intérprete, né? Porque o intérprete vai garantir que a comunicação seja realizada sem ruídos, né? E os indígenas já sabiam disso muito antes, né? Então nós estamos também querendo resgatar a história das comunidades indígenas aqui do ABC, essa história da formação dos línguas, né, dos intermediadores linguísticos dentro das comunidades indígenas ao longo da história, né. Certo? Não estourei o tempo, né? Dei uma cronometrada aqui. Não, tudo certinho. Da minha... Maíra, você fechou seu microfone. Opa! Agora sim. Damiana, muito obrigada pela apresentação. Sabe que eu acompanho bastante, né? Desde o início da pesquisa, Maíra e Jorge nos ajudam muito. desde o início da pesquisa, daquela pesquisa assim, vamos procurar as fontes, então a gente sabe como é que foi, e é interessante essa busca, né? E os tesouros que a gente vai encontrando ao longo do caminho. Vale a pena falar que vale a pena vocês verem, é uma pesquisa bem legal. E muito obrigada pela apresentação. Então, continuamos. Agora vamos com a apresentação da Camila. A Camila Neves Lange, com um trabalho Horticultura Urbana em Santo André. Relatos de um estudo de caso. Camila? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vou apresentar também. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Bem, eu sou Camila, sou pesquisadora também na Universidade Federal do ABC e desde 2019 eu estou envolvida num projeto de extensão da universidade que eu coordeno junto com o professor Bruno Lemos, que visa avaliar a segurança alimentar proporcionada pela horticultura urbana no município de Santo André. Então, a gente vai trazer aqui algumas informações sobre esse projeto e algumas percepções que a gente teve ao longo desse projeto. Então, esse projeto se chama Folhosa, que a gente denominou como Grupo de Extensão e Orientações sobre Segurança Alimentar, com foco em folhas e legumes da horticultura urbana de Santo André. Ele foi financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade, envolveu, além de mim, do professor Bruno, vários discentes, bolsistas e alguns colaboradores, docentes, pesquisadores, entre outras pessoas dentro da universidade. Então, esse projeto teve a finalidade de potenciar o incentivo à agricultura urbana, com foco na segurança alimentar, auxiliando os horticultores urbanos e consumidores do município de Santo André, de maneira colaborativa, a minimizarem os riscos para a saúde associados ao cultivo de alimentos em ambientes urbanos. Mas como
vamos falar um pouquinho de segurança alimentar, né? Então, a segurança alimentar é o direito a todos, né? Do acesso regular e permanente a um alimento de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica, cultural e socialmente sustentáveis. Esse conceito ainda incorpora a ausência de perigos microbiológicos, físicos e químicos, com qualidade nutricional, biológica, sanitária e tecnológica. Então, falando um pouquinho da horticultura urbana, né? Ela tem diversos benefícios aí. O primeiro dele, principal, é para o meio ambiente, né? Com redução das emissões de gases de efeito estufa, absorção de águas de chuva, melhoria do microclima, melhoria na qualidade do ar. Na nutrição, então, as pessoas têm acesso a produtos frescos, de baixo custo, ajuda a combater a pobreza alimentar, principalmente aí nesse período pandêmico, né? Muitas populações em vulnerabilidade social se beneficiaram da horticultura urbana, melhora o acesso a alimentos culturalmente diversos e saudáveis, ajuda na qualidade de vida, aumentando os níveis de atividade física, melhoria no visual da vizinhança, interações sociais e cooperação entre pessoas, ajuda no bem-estar mental, pois trabalha a paciência, estimula o respeito à natureza, exercita a memória, contato com a natureza e orgulho de realização. E na economia, né? Gera renda, empregos, diminuindo aí as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, reduz desperdício e fortalece a economia local. Então, nós rodamos aí Santo André, atrás dos locais onde existem as hortas urbanas. A horticultura urbana no ABC, ela já está bem consolidada, né? Já há uma prática bem estendida em Diadema, em Mauá, em São Bernardo, mas a gente quis diminuir um pouco a área para a gente conhecer bem os horticultores que a gente ia se relacionar. Então, a gente selecionou aí hortas em torno do Capoava, no Jardim Marajoara, na Bela Vista, na Vila Bastos, no bairro Jardim. Então, aí falando um pouco dessas hortas e dos horticultores, principalmente, né? Então, grande parte dessas hortas, elas estão localizadas nas redes de linhão da Enel, né, hoje, da antiga Eletropaulo, em sistema de comodato. Mas algumas foram direcionadas por um convênio com a própria prefeitura, a Enel e a Eletropaulo na época, né, para serem constituídas a partir dessa parceria, e em muitos casos elas precedem essa parceria, quer dizer, os horticultores foram lá, tratando o terreno, fazendo os cultivos, e depois que veio a legalização da situação deles na utilização desses espaços. Então, no Marajoara, existe essa, não sei se vocês conhecem, ali perto da Avenida Capitão João, tem essa área bem grande, que foi dividida em diversos terrenos de aproximadamente 500 a 600 metros quadrados, né? Então, tem diversos horticultores que fazem o plantio já em torno aí já de uns 15 anos, para comercialização e geração de renda, né? No bairro Jardim, a gente fazendo uma tipografia aí das pessoas que trabalham na horticultura urbana de Santo André, né? Muito engraçado que no Marajoara a gente tem essas pessoas bem simples, né? Que realmente tiram dali o seu sustento. Já no bairro Jardim, assim, a gente já tem um pessoal que cansou da vida
corporativa e foi plantar para desestressar e, no fim, acabou transformando aquilo também numa geração de renda. Assim, pessoas que largaram tudo, né, emprego, tem uma pessoa lá que a gente teve contato que era economista, trabalhava na Paulista, largou tudo e hoje toca essa horta e tira a renda dele ali nessa horta, no bairro Jardim. Essa horta tem mais ou menos uns 6 anos, né? Os horticultores aí dessa região mencionaram bastante, assim, a necessidade de ampliar uma parceria com a prefeitura, né, para que eles possam ter os insumos principalmente de compostos para adicionar no solo, então restos de poda de árvore da cidade, que antes eles recebiam e que hoje em dia eles não recebem mais, né, acesso à luz, ao ponto de água para eles fazerem a rega. No Capuava, existem hortas muito antigas. Essa horta, bem de frente aí para o polo de Capuava, ela tem mais ou menos 600 metros quadrados. Ela já existe há mais de 30 anos, né? Dona Isa, uma querida, assim, eles servem de laboratório para a universidade, assim, em diversos estudos. São abertos, assim, parceria com o SESC, parceria com quem pintar lá e falar que quer ajudar eles no movimento deles e fazer essa troca de saberes, eles são sempre muito abertos, né? Então, nós pegamos uma horta bem de frente para o polo e hortas um pouco mais para dentro, mas ainda naquela região, para ver a influência das emissões de poluição do polo em cima das culturas, né? Na Vila Bastos, a gente também observou hortas já com mais ou menos também uns 8, 9 anos de idade, muito utilizada pelos moradores da região, assim, então você vê, assim, se for lá perto da hora do preparo do almoço ali, o movimento é super intenso, então a população vai, compra o alimento fresco, fica satisfeita, né, de ter a horta por perto, se enche de orgulho, gosta. Então, é uma troca muito legal de ver, assim, da comunidade, né. Lá no Jardim Cristiane, a gente tem lá o seu Humberto, tem uma horta bem linda, a horta dele, bem grande. Ele atende também várias pessoas na região, vem pessoas de longe comprar com ele, porque realmente é bem lindo. E o seu Humberto, como diversos outros horticultores que a gente conversou, né, são pessoas do êxodo rural, assim, então eram pessoas que trabalhavam na roça e vieram morar no ABC e tinham essa necessidade de mexer com a terra e acabaram começando isso meio por hobby ou meio para tirar um pouco de alimento ali para complementar a alimentação de casa e transformaram isso numa fonte de renda. Bem, a gente avaliou aí nesse projeto a incorporação de contaminantes, né, que se dá nas hortas por captação foliar, né, através da deposição seca de partículas, deposição de partículas da atmosfera, a deposição úmida através de chuva ou água de irrigação, ou uso de fertilizantes, pesticidas, compostagem, no solo, assim, o pessoal adiciona bastante coisa, né? E aí, pela captação das raízes também, pela absorção pelas raízes, pela volatilização do contaminante no solo e por micro-organismos presentes no solo. Então, nós fizemos análises químicas, coletamos nessas hortas diversas amostras de solo, de compostos, de alface. Fizemos análises microbiológicas nos compostos e nos solos. Nós não conseguimos fazer nas alfaces, porque a gente fez com parceiro lá em Londrina essas análises microbiológicas, e a gente não tinha condições de realizar assim de imediato e o material ia acabar se degradando
antes mesmo da gente fazer a análise. Então, o que a gente queria com isso era divulgar para a população o quão seguro ou não é o consumo dos alimentos produzidos nessas hortas. E assim, para nossa feliz surpresa, né, a gente viu que os níveis de elementos potencialmente tóxicos estavam aceitáveis para o uso agrícola na maioria das hortas. Apenas a concentração de bário excedeu os valores preconizados pelo CONAMA, pela CETESB. Em algumas hortas mais próximas às grandes avenidas e às áreas industriais. Entretanto, as análises microbiológicas, como já era de esperado, né, no solo a gente tem bastante micro-organismos, então a gente encontrou bastante micro-organismos patogênicos no solo, e a gente tentou orientar os horticultores a minimizarem o risco da própria contaminação ou da contaminação do alimento produzido, devido à presença desses micro-organismos. Então, a gente elaborou um documento, depois eu vou mostrar, com algumas, uma cartilha, assim, com boas práticas, né? A alface, a gente pegou a alface como estudo de caso, né, que não dava para pegar todas as culturas, então os resultados das análises indicaram que a maioria das alfaces também possuíam teores aceitáveis de elementos potencialmente tóxicos. Entretanto, as amostras ali perto do Capoava apresentaram os teores de chumbo um pouco acima do valor recomendado aí pela Anvisa, né? Mas a gente vai explicar como mitigar isso. A maior preocupação, assim, que o estudo apontou é em relação aos compostos, né? Então, assim, esses compostos variam muito, né? Até porque não tem uma fonte única, né? Que eles tinham no passado aí, que eles recebiam aí da prefeitura, o composto. Então, assim, eles usam resto de fábrica que descasca cabeça de alho, extrato de cogumelo, do substrato onde é plantado cogumelo, esterco animal, farinha de osso, assim, é muito diverso, né? Então, uma outra amostra apresentou realmente teores de alguns elementos um pouco elevado, né? É difícil avaliar se estava acima ou não do recomendado, porque não tem muitas diretrizes nesse sentido, né, para um ou outro elemento. A gente viu que o arsênio tinha valores elevados em alguns desses compostos, e todos eles apresentaram presença de micro-organismos patogênicos, né? Então, novamente, é necessário ter um cuidado aí na manipulação da terra e evitar que esses micro-organismos cheguem até os alimentos. Então, a gente fez um estudo de como mitigar o risco tanto de metais como micro-organismos, né? A gente testou aí a lavagem com água corrente, com vinagre, com água sanitária, e para nossa surpresa, além dos micro-organismos serem conhecidos, serem reduzidos pela lavagem com água sanitária, né, e também inativar até o vírus da Covid, como já outros estudos apontam, a lavagem com água sanitária diminuiu a concentração de elementos como arsênio, cobalto, cobre, chumbo, vanádio. Em alguns casos, como o do chumbo, que foi aquele que apresentou um valor um pouquinho mais acima do recomendado ali no volta do Capoava, a concentração após a imersão em água sanitária por 20 minutos foi reduzida em torno de 50%. Então, já com essa lavagem, esse alimento já se torna seguro para consumo. Aí a gente elaborou uma cartilha, deixa eu até mostrar ela aqui. Então, essa cartilha, a gente trouxe uma série de
plantio, manipulação, orientações sobre segurança, boas práticas de manipulação do solo, como reduzir o risco, como testar o solo para ver se ele tem contaminação, como testar a água de irrigação, como manipular os compostos, como trazer barreiras físicas, como diminuir o risco de contaminação dos alimentos por conta da Covid também. E a gente falou um pouquinho aqui dos resultados também do Folhosa nessa cartilha. Então, só concluindo aqui, o que a gente queria passar é que em todos os momentos, assim, desde o início do projeto até a gente entregar esse material, os horticultores foram muito abertos nessa troca de saberes, em passar as dificuldades, estavam abertos a aprender, estão abertos, assim, a qualquer ação ou recomendação que seja passado para eles, assim, eles têm orgulho do que eles fazem e eles querem muito produzir alimentos seguros, de qualidade, e sentem a necessidade de um maior reconhecimento na região, assim, sabe? E esse reconhecimento, acho que é muito importante para que essas ações de horticultura urbana sejam fortalecidas na região e que isso traga só benefícios aí, tanto para eles quanto para a cidade como um todo. A gente gostaria de agradecer aí, então, aos horticultores que participaram da ação, à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade e ao grupo ao Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da UFABC, UNEA, por ter nos colocado em contato com esses horticultores. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Parabéns. Muito obrigada por nos trazer essas informações. É bem legal a gente ver, a questão da horticultura no ABC ela é muito presente, né? E você trouxe informações bem interessantes e pertinentes para a gente. Depois, se possível, gostaria que você compartilhasse o link dessa cartilha. Vou colocar aqui no chat. Para a gente também, tá bom? Obrigada. Professor Marcos, vamos tentar agora. Será que a gente consegue? Dedos cruzados. Isso! Vamos lá. Agora, então, retornamos à apresentação do professor Marcos. Muito obrigado pela compreensão de todos. Caiu a minha internet, mas a tecnologia é assim mesmo, né? Em alguns instantes acontece isso. Mas, enfim, vamos então retomar aquilo que nós estávamos falando. Quero então me apresentar de novo. Me chamo Marcos Scarpione. Meu trabalho é sobre os catadores, né? Como a Maíra já tinha falado. Bom, falo exatamente do lugar que eu tenho formação, que é como químico, como especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, especialista em direito ambiental e especialista em gestão e controle externo de contas públicas. Bom, então, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de um processo histórico, né? A catação como um processo histórico pedagógico na gestão urbana. Então, por favor, pode passar ao próximo. Queremos, então, discutir exatamente, lançar luz sobre a questão dos catadores como protagonista do processo histórico. Compreender como esses catadores, na medida em que vão sendo inseridos nessa atividade, nessa busca, né, de trabalho, vão aprendendo se é um ofício,
porque veremos que hoje a ocupação ela é reconhecida como uma profissão. Então, próximo, por favor. Bom, procedimentos metodológicos, nós utilizamos exatamente a questão dos levantamentos bibliográficos, né, para entender um pouco sobre a literatura que se tem, exatamente naquelas fontes que tratam sobre a questão dos resíduos sólidos nas instituições, mas não só nas instituições, como através dos catadores. Fizemos aí uma entrevista com 3 catadores de rua. É bastante difícil esse contato, essas respostas, porque tem que ter um tato muito grande com eles são arredios. Em que sentido? No sentido de expor a vida. Então, tentamos fazer aí uma entrevista com um roteiro semi-estruturado, e aí fizemos algumas perguntas para esses 3 catadores. E o objetivo, então, dessa pesquisa é entender um pouco como é que esses protagonistas da gestão dos resíduos sólidos urbanos continuam a ser, de fato, esses protagonistas e, claro, como é que eles vão aprendendo, porque não existe nenhum critério para que se entre e que se coloque como a profissão de catador, mas existe um impeditivo, que é o preconceito, e continua imperando. Próximo, por favor. Então, nós utilizamos aí algumas definições e conceitos, tanto do Bourdieu, do Pierre Bourdieu, quanto do Paulo Freire, para entender um pouco se existe, de fato, uma pedagogia de ensino desse processo de catação, né? Como é que eles vão se construindo nesse processo. Então, o primeiro conceito que nós utilizamos é a distinção de classe, porque essa questão de preconceito está relacionada a essa questão de classe, questão não só econômica, mas a questão dos próprios gostos e práticas que vão se construindo ao longo do tempo e que vão distanciando comportamentos humanos de um ou de outro. E existe, é claro, nesse processo de distinção de classe, o poder simbólico, que é aquele poder que mostra um efeito nas pessoas, que as pessoas desconhecem que existem sobre elas, ou que quando elas reconhecem que existe um poder sobre elas, elas concordam e se permitem que esse poder exista sobre elas. O terceiro conceito que o Bourdieu vai colocar é que os sistemas, eles são instrumentos de comunicação, e essa comunicação ela vai permeando esses comportamentos humanos e vão estruturando, estabelecendo regras, normas e comportamentos para cada determinada situação e construindo a realidade do mundo. Próximo, por gentileza. Bom, e aí a gente tem, então, nesse processo, a cultura dominante, né, que contribui exatamente para essa inserção dessa classe dominante acima da classe dominada, né? Quer dizer, nesse processo de construção de comunicação, de estruturação, você tem aí essa distinção de classe, portanto, aí a questão das relações de dominantes e dominados. E, é claro, ele vai falar também que nada é mais universal ou universalizado do que as dificuldades. Olha só que coisa interessante. Então, na questão dos catadores, a gente observa perfeitamente isso, né? Quer dizer, o processo de estruturação dos catadores se dá em virtude dessa forma de mostrar que existem um conjunto de dificuldades e que, em virtude da incompetência, se acaba se posicionando numa classe menor ou num trabalho de qualidade inferior. Bom, o primeiro aspecto que o Paulo Freire vai falar é que nós precisamos sublinhar
que a educação ela precisa ser uma educação para promover uma prática social e uma inserção social, construindo a nossa prática produtiva, cultural, religiosa, e que possamos, de fato, compreender as relações sociais, né? E ele vai falar a frase que eu acho uma frase muito célebre: ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos formamos. Então, próximo. Então, existiria, de fato, uma pedagogia contestadora, inovadora para quem exerce uma atividade como catador no Grande ABC? Essa é uma pergunta. Promovendo, de fato, a justiça social, promovendo a questão da inclusão. Então, essa foi uma pergunta que, quando observamos a questão do aprendizado, da formação e de como vai se construindo essa questão dos catadores, não só aqui no Grande ABC, mas em outras cidades, né, em outros estados, essa é uma pergunta-chave. Próximo, por gentileza, por favor. Bom, e aí, então, como resultados, nós temos aí, então, as entrevistas com 3 catadores, que nós, em virtude da própria conversa com eles, a gente tem que manter o sigilo. Aqui, eles são 3 catadores aqui na cidade de Rio Grande da Serra, com idades aí diferenciadas, com características, parte deles não tem família, outros têm família, mas deixou, problemas com drogas, problemas com moradia, somente um tem moradia e mora com família, os outros 2 são moradores, problemas com drogas, né? Infelizmente ainda tem problemas com drogas. Então, a gente vai observando que essa questão da catação, ela é um processo muito delicado de compreender. Próximo. Bom, em São Paulo a gente tem aí 86 cooperativas e 2.700, em média, catadores. É claro que esse número não expressa a realidade, porque esses números são oficiais em virtude de eles estarem registrados nessas cooperativas. É claro que esse número é um número exorbitante se pensarmos que os catadores que não fazem parte das cooperativas estão aí. Aqui no Grande ABC, nós não temos um dado específico, tem pessoas que falam que a gente tem mais quase 4.000 catadores catalogados, mas esse número é extraoficial. Então, eu só procurei deixar aqui que existem 7 cooperativas no Grande ABC, distribuídas nas 7 cidades, e existe uma cooperativa que é a Copcent de segunda categoria, né, que gerencia todas as demais. Então, entender que a Copcent também ela é importante nesse processo de formação e as próprias cooperativas de formação. Próximo. Bom, a Eliana Guardabasio é uma administradora, professora da Universidade, da Universidade de Mauá, na FAMA, da Faculdade de Mauá, e ela faz um estudo bastante interessante na parte de administração, e ela fala que o Brasil, de fato, possui um amplo arcabouço jurídico sobre o tema, mas, vejam, carece de evolução institucional e de priorização deste assunto, mediante ao comprometimento da sociedade, ou seja, da região do Grande ABC, mas não só da região do Grande ABC, mas como de todas as cidades e de todos os estados. Próximo. E aí a gente tem um estudo exatamente da professora Gonçalves Dias, da professora Silmara, da professora Tatiana e da professora Sakurai, que elas vão falar o seguinte: elas discutem que milhões de catadores e catadoras, já coloca com uns milhões, na sua maioria desorganizados, trabalham
catando materiais recicláveis e lixões em aterros, em ruas, recuperando-os para a reciclagem. Olha só a importância disso. São estigmatizados e explorados, vendendo para intermediários que pagam pouco. Trabalham sob condições precárias, manuseando materiais cortantes e contaminados, expondo-se a riscos de acidentes de ocupação, de saúde ocupacional. Definidos pelas... Próximo. Por favor, próximo. Bom, e aí a gente vê a questão de Santo André, o consórcio intermunicipal, nos seus planos plano regional estratégico, que privilegia as cooperativas, porém não citam nem no Plano Regional Estratégico de 2010 2011 e nem no PPA 2014 a 2017 os catadores. Curiosamente, só vem citar os catadores, e aí 16 vezes, no Plano Regional Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos. Então, mas aí parece que nesse último, em virtude de um conjunto de fatores, colocam aí os catadores como uma prioridade. Próximo. Bom, e aí a gente tem, é claro, que a formação que se tem, ela é muito diversificada, e a gente consegue observar, então, um monte de anúncios, né, de reportagens, incentivando os catadores a terem uma formação, a buscarem uma formação, mas eu fico com uma interrogação, porque essa formação está na onde? Está não para os catadores de rua, estão para os catadores de cooperativas ou na emissão de ser cooperados. Próximo. Bom, então a conclusão que a gente tem, em virtude disso, é que eu não consigo concluir que exista, de fato, uma pedagogia social emancipatória e libertadora dos catadores. Não? Muitas vezes eles estão num processo de formação para estarem presos associação ou nenhuma... isso pensando nos carrinheiros. Embora exista, de fato, uma estrutura muito precária no sentido de recepcionar esses materiais recicláveis e que faz essa interface entre logística reversa, entre o processo de reciclagem e gera renda, ainda os catadores de rua estão à margem e, infelizmente, eles ainda são considerados, mesmo sendo protagonistas, atores sociais invisíveis na nossa sociedade. Né? A gente percebe isso, que o catador, embora tenha sido reconhecido e classificado pela classificação brasileira de ocupação, desde 2002, como uma profissão, ainda existe o problema não só de formação, não só de libertação dessas pessoas, desse processo. Haja vista que, nas entrevistas, nós começamos a perceber que falta a responsabilidade ainda do poder público para com essas pessoas. Bem, era isso que eu queria compartilhar, agradecer a todos, novamente pedir desculpa, porque quem mora aqui em Rio Grande da Serra conhece que Rio Grande da Serra tem hora que desce uma neblina, a gente não espera, ou está calor, sol, ou acontece algum evento, então cai mesmo. Então,
Obrigado, muito obrigado pela compreensão e por todos estarem aqui, né, ainda. Obrigado. Muito obrigada, Marcos, muito obrigada pela apresentação. É interessante a gente ver, né? A gente teve hoje apresentações de vários caminhos, vários ramos, e é o protagonismo, mas ao mesmo tempo é o não protagonismo da história. São vários lados da história, né? Você tem as várias faces e a importância da gente ver essas faces e as contribuições que as pesquisas podem dar para a gente dar luz a certos pontos, né? Desculpa. E a importância que a gente pode dar, a pesquisa pode dar nesses pontos, né? Eu vou agora, nesse momento, abrir para perguntas. No chat, nós tivemos dois pontos que foram colocados, né? Um deles foi a Marilda Menezes, que fala, quando ela fala com a pesquisa da Damiana, que ela fala que ela ficou pensando sobre as intersecções entre intérpretes e tradutores e entre a oralidade e a escrita, né? Que ela pede para a Damiana falar um pouquinho sobre isso. E o Marcos faz uma pergunta para a Camila, que eu acredito que ela respondeu, mas talvez se ela quiser falar mais um pouco sobre isso, que é como que os moradores verificam a qualidade do produto final, sobre a forma de registro dessa qualidade do produto final. Eu sei que ela já falou um pouco sobre isso, mas se quiser falar também um pouco mais sobre isso, e depois, se mais alguém tiver alguma pergunta, eu acho que a gente pode posteriormente, como não teve nenhum ponto, talvez abrir, se alguém quiser levantar a mão, depois a gente já tem a Cecília que quer falar. A gente pode abrir, hoje a gente pode permitir abrir o microfone. Eu acho que, Damiana, vou abrir primeiro para você, tá? Ok, então vamos lá. Nos estudos de historiografia da tradução, existe uma tendência de se pesquisar a tradução oral separadamente da tradução escrita. Mas a gente percebe que quando a gente consegue visualizar a tradução dentro da sociedade, a escrita e a oralidade, elas caminham juntas, né? Então, por exemplo, essas traduções que existiam nesse período, elas eram realizadas por necessidades da oralidade. Então, muitas delas eram músicas, eram peças teatrais, né? Então, a necessidade da tradução escrita, ela foi gerada a partir de uma necessidade de comunicação oral, para que essa mensagem pudesse ser ensinada, né, ser divulgada. Mas também a gente percebe como a nossa sociedade é complexa quando, por exemplo, a gente tem um registro de um caso muito complexo aqui na região, em que nós tínhamos uma pessoa que recebeu uma herança, e ela só falava em Engatu. Então, ela era filha de portugueses, só que ela só se comunicava em Engatu. E aí, como ela se apresentaria para o juiz se o juiz era português? Então, aí teve-se que nomear pela primeira vez na história um tradutor ad hoc, né, que era indígena e que sabia tanto o português como o Nhengatu, para que aquele processo da herança pudesse se desenrolar, né? Então, existe essa questão do registro caminhar ao lado das necessidades da oralidade, né? Então, é uma das coisas que nós estamos questionando dentro da historiografia da tradução. E também como a historiografia da tradução não pode caminhar isolada
das pesquisas históricas, porque a gente consegue entender muito melhor o período quando a gente trabalha juntos, né? E enxergar, né, como a linguagem tem um papel importante para o desenrolar dos acontecimentos históricos. A gente percebeu muito isso, Marilda, porque quando a gente lançou o livro, a gente fez um livro trabalhando as curiosidades da história da tradução para quem não é tradutor, né? E a gente teve uma grande recepção nas escolas. E quando a gente fala sobre a história da tradução nas escolas, as crianças adoram, porque elas falam, nossa, por isso eu perguntava para minha professora, os portugueses chegaram aqui, como que eles se conversavam? A minha professora falou que era por gesto. Como? Né? Não, pode ser que até num primeiro momento, né, tenha existido o gesto, mas a gente percebe que Portugal sempre teve essa preocupação de levar para os países das colônias pessoas que pudessem aprender a língua local e servir de intermediadores, porque isso era interessante para Portugal. Né? A Espanha também fazia muito isso, e existem registros disso lá na Torre do Tombo. Então a gente consegue entender melhor a história quando a gente tem essas informações, e a gente também entende a história da tradução entendendo melhor a história, porque ela nasce a partir de necessidades daquele momento daquelas pessoas, né, de se comunicarem. Respondi sua pergunta? Muito obrigada. Obrigada, Damiana, foi excelente. Muito, muito obrigada. Obrigada, Damiana. Camila? Oi, então, ao contrário do que acontece aí nas feiras livres, nos supermercados, que de vez em quando, né, tem uma fiscalização, vai lá, coleta alguma amostra para fazer análise, tudo isso não acontece nas hortas, né? Então, realmente, eles estão à margem da fiscalização, assim, do ponto de vista se o produto tem qualidade ou não. Entretanto, a gente, como eu mencionei, assim, na apresentação, a gente vê, assim, eles fazendo a coisa com um primor, sabe, com cuidado, realmente preocupados em oferecer uma coisa de qualidade, né? E sempre buscando aprender mesmo, sabe? Então, eles mencionaram que no passado coletavam água de telhados vizinhos para fazer a lavagem ou a rega, já sabem que não pode fazer isso por conta, né, da poluição que deposita no telhado. Então, assim, eles estão em constante procura, que se não for assim na internet ou com pessoas que eles consideram capacitadas, sabe? Eles vão atrás mesmo entre eles, né? Trocam as informações mas seria importante, né, eles entrarem aí no quadro da fiscalização aí da vigilância, do Adolfo Lutz, porque a gente sabe que né, existem produtores e produtores, né? Então, para não prejudicar a agricultura urbana como um todo, seria legal ter esse aval, né, da vigilância, que eles estão produzindo coisas de qualidade. Bacana. Obrigado, viu, Camila? Muito obrigado. Muito obrigada, Camila, também pela resposta. Cecília, pode falar, se você puder abrir o microfone. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns, está excelente amanhã, hoje, com todas essas falas. Mas e a minha pergunta vai para Camila, porque eu sou bastante leiga nessa questão, mas quando você citou as hortas aqui de Mauá, que eu sou da cidade de Mauá, me reportou, e eu não sei se vocês têm alguma pesquisa a respeito, eu sempre morei aqui desde que nasci, e muitos anos atrás, uma das principais hortas aqui, que inclusive fica no bairro da Matriz, ela foi colocado BHC
Inclusive, eu me lembro, eu era mais jovem, mas eu me lembro do cheiro muito forte que ficava, porque naquela época era permitido. E depois trocou-se, os cuidadores da horta, né, quem tinha a seção daquele espaço foi trocado, e essas coisas acabam caindo no esquecimento. Será que foi feito algum estudo, alguma coisa a respeito desse solo, naquela questão da Eletropaulo ali no bairro da Matriz? Você sabe dizer alguma coisa a esse respeito? Porque eu fico preocupada, eu não sei também quanto tempo que o BHC permanece, mas eu sei que ele é bem tóxico, né? Então, a gente viu os inorgânicos e micro-organismos, nós não fizemos os contaminantes orgânicos, né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, com certeza não deve ter sido avaliado, porque no nosso conhecimento, esse foi o primeiro estudo na região, assim, com análise química nas hortas, né? Existe um estudo do pessoal do GEAL, da USP, naquela horta de São Mateus, em várias hortas do município de São Paulo, mas no ABC, a gente, pelo nosso conhecimento aí, por tudo que a gente olhou em literatura e pesquisou, esse foi o primeiro estudo, analisando solo, analisando as culturas. Então, seria legal realmente expandir, né? A mesma ali em torno do Capoava, ver também os poluentes orgânicos. Mas, como eu disse, assim, acho que uma boa lavagem do alimento, acho que até analisar já direto eles já lavados, sabe? Porque é o que interessa. Já resolve bastante o caso da deposição do poluente em cima das culturas, né? Muito grata. Muito obrigada. Eu, na realidade, eu tenho uma curiosidade também, na realidade, com a Eliane. Quando você fala da AMA, vocês chegaram a também falar, pesquisar, trabalhar com o Memorial da Resistência do ABC? Eu não sei desde quando ele, acho que 2009, não sei dizer. Existe o Memorial da Resistência. Eu não sei, eu pouco ouvi dessa relação entre AMA e o memorial. E eu não sei se existe essa relação entre essas duas entidades, se ela existe, como é feita essa relação, ou se não, são duas entidades separadas, porque elas são assuntos, falam sobre o mesmo assunto, né? E, na realidade, o importante é unir forças. Então, eu queria saber se você sabe falar um pouco sobre isso também. Tá bem, obrigada. Então, Maíra, especificamente dessa pesquisa que eu trouxe aqui para vocês hoje, esse projeto especificamente só trabalha com a AMA-A. Eu sou estudante de doutorado ali na UFBC, então essa pesquisa toma como objeto de estudo especificamente a AMA-A. Entretanto, a UFBC já tem feito outros trabalhos nessa linha. Eu não sei se a professora Marilda ainda está aqui, que eu acho que ela podia até, do que eu participei especificamente, não, com a AMA-A, especificamente. Mas eu não sei se a professora Marilda está aqui, porque ela já participou de outros projetos, de repente ela pode ajudar nessa questão. Deixa eu ver se ela está aqui na lista. Aí está. Bom dia a todas e todos, obrigada aí pela manhã de debates, apresentações muito interessantes. Aí, Maíra, eu só queria te perguntar, você fala sobre o Memorial da Resistência, ao que especificamente você se refere, porque a AMA-A tem uma articulação muito grande com várias entidades de lutas por reparação, né? Mas eu não sei exatamente. Foi criado, eu não vou te dizer exatamente que ano que foi criado pela Câmara de Santo André, o Memorial da Resistência à Ditadura do ABC. Ela tem sede, hoje esse memorial tem sede no museu, por sinal, no Museu de Santo André, e é uma entidade que luta por essa questão da resistência à ditadura. E eu não vejo, são duas entidades na mesma região e que são
entidades que parecem que caminham paralelas. Eu não sei se eu teria elementos para responder, sinceramente, porque, na verdade, eu acho que eles são esforços que se combinam, né? Bom, eu conheço um pouco essa experiência do grupo do CIDO, não sei se o CIDO está envolvendo, eu conheço bastante, né? E vários membros dessa articulação com a associação do CIDO participam também da AMA, então tem uma interlocução muito grande, né? Então, aí, em alguns seminários, em alguns eventos maiores de luta por direitos humanos, sabe, eles se juntam, né? Então, eles são muito articulados com várias entidades de lutas por reparação, né? Então, eu, assim, não sei se eu tenho toda a informação para dizer, mas eu acredito que eles estejam em diálogo, em interlocução, sim, inclusive com membros comuns que participam em uma, por exemplo, Elias Stein, da AMA, está lá também em Santo André. Escapa agora o nome, Derli, né, também está lá, e é da AMA, né? Então, seria isso. Mas eu queria aproveitar, se tivesse mais um minuto, Maíra. Pode falar. Pode. Então, eu gostei muito da sessão, aprendi muito, né? E a Camila, um entusiasmo enorme, porque eu venho de 30 anos de pesquisa mais com meio rural, né? E fui professora visitante na UFABC, então eu vibrei, né? E todas as experiências muito interessantes. Mas eu só queria comentar um ponto, e não sei se há tempo ainda de responder, sobre essas experiências todas e a questão da divulgação, né? A Camila falou da divulgação e a interlocução com os jovens, né? A rede pública, o ensino, tal, que é uma preocupação do nosso trabalho, né? E também uma preocupação da AMA, né? Então, eu vi que quase todas as experiências, elas têm essa preocupação e têm essa contribuição para uma divulgação científica e essa, vamos dizer, socialização, educação, enfim, essa circulação da informação para a juventude aí do ensino fundamental e ensino médio, né? Então, era um pouco isso. Por exemplo, a AMA produziu um caderno e quadrinhos muito legal mesmo, falando sobre a ditadura, como foi na ABC, os trabalhadores, os professores, falando, né, como atingiu a região, como atingiu diversos personagens, né, e está sendo usado na rede pública, né, e assim, numa linguagem acessível, de quadrinhos. Então, foi já um material produzido nesse sentido dessa divulgação, assim como a cartilha e outras coisas, né. É isso. Obrigada, gente. Valeu, viu? Eu acho que esse, eu não sei se alguém gostaria de falar. Então, eu, na realidade, gostaria de agradecer, parabenizar a todos pelas apresentações, pelas contribuições. Eu acho que é maravilhoso essa partilha, essa diversidade de pesquisa. Ao longo dessas apresentações, dessas sessões de trabalho, desse congresso, a gente pôde ver uma diversidade muito grande de pesquisa e como o ABC ele é rico, como ainda a gente tem muita coisa a trabalhar, mas como a gente tem muita gente trabalhando e muita pesquisa, muita informação, muita matéria, muita produção científica e acadêmica e de memória saindo do forno e disponível. O congresso ele está aí, ele existe há mais de, ele está comemorou, né, seus 30 anos, e ele existe e persiste. E mais importante é a gente se apoiar como pesquisadores, como entusiastas, como memorialistas, e sempre caminhar juntos, porque depende da gente para ele continuar. Então, eu venho agradecer a todos pela essa participação, pela apresentação de todos. Todas as apresentações, elas estão disponíveis no
canal do YouTube do Consórcio ABC, então depois pode entrar lá, quem não pôde assistir as anteriores pode assistir. Nós teremos a nossa última sessão agora dia 12, também essa é a última apresentação, e já deixo aqui o convite para 2022. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde de sexta-feira. Muito obrigada. Muito obrigado, Maíra. Obrigado a todos e a todas. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, abraço. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigada. Parabéns, abraço.